Boa noite a todos. Quero começar agradecendo pela oportunidade de estar nessa casa. Agradeço o convite do Alessandro e o nosso comportamento do dia a dia. E recentemente eu conheci a música Pra Não Falar Mal, do Arnaldo Antunes. Para quem não o conhece, ele foi integrante dos Titãs durante muitos anos e depois seguiu carreira solo. E ao ouvir a música dele, Pra Não Falar Mal, me ocorreu na hora que eu deveria fazer um estudo sobre essa música. Eu não faço ideia se o Arnaldo Antunes tem alguma religião, se é espírita, isso pra gente não vem ao caso. A gente vai estudar a letra dele, fazendo comparações, fazendo observações de cunho espírita, e independentemente dele ter ou não uma religião, eu acredito que até o final da apresentação da noite de hoje, vocês vão conseguir perceber que, pelo menos naquele momento de escrever aquela letra, eu acho que ele estava divinamente inspirado. Assim, não sei se todos vão concordar ao final, né? Mas estamos aqui para conversar. E então, com base nessa letra que ele escreveu, a gente vai refletir sobre algumas coisas importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. E para isso, a gente vai começar ouvindo a música, né? Vamos ver o que ele tem para nos dizer.
Gostaram? Acho que já conhecer? Legal, né? Então, nas duas primeiras estrofes, né, ele vem falando, né, para a gente não revidar quando as pessoas são impacientes com a gente, quando elas são mal criadas, intransigentes, mal-humoradas. Né? E é muito desagradável quando alguém não tem paciência com as nossas dificuldades, quando às vezes a pessoa é grosseira com a gente, quando ela desconta o mau humor dela em quem não tem nada a ver, né, com as causas daquele mau humor, e por aí vai. É óbvio que é super normal a gente não gostar disso, porque são coisas ruins mesmo. E em um primeiro momento, quando alguém age mal com a gente, é até normal a gente pensar em revidar. Normal no estágio evolutivo em que estamos, né? Só que se a gente revidar, a gente está descendo ao mesmo nível daquele que nos prejudicou. E fazendo isso, qual a diferença entre nós e eles? Né? Então, por isso, ele vem chamando a atenção, né? Para a gente não entregar de volta, né, a mesma moeda que a pessoa trouxe para a gente. E aí a gente tem o exemplo de Jesus para esse tipo de situação, quando ele nos orienta a dar a outra face, né? Não literalmente, né, gente? Claro que Jesus não estava dizendo que se alguém bater na gente, que a gente vai virar e falar que bate do outro lado, não é uma situação literal, né? Dar a outra face passa muito por a gente demonstrar maior autocontrole, né? Maior compreensão das situações que ocorrem, e domar esse nosso ímpeto, essa vontade que vem forte de devolver a ofensa que nós recebemos. Né? E aí, por isso que eu faço essa associação com a música, né? No sentido da gente não entregar de volta a mesma coisa que a gente recebeu. Só que aí, nessas horas também, a gente tem que lembrar mais ainda de Jesus e dos seus ensinamentos, né? Quando ele fala sobre amar os inimigos, lá em Lucas 6, consta que Jesus orientou o seguinte, eu vou ler o que Jesus teria dito, né? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem somente ao que os amam? Até os pecadores amam a quem os ama. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês? Até os pecadores agem assim. Amem, porém, os seus inimigos, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, Jesus, ele traz essas recomendações bem fortes para a gente, né, que não são fáceis de serem seguidas no nosso dia a dia, mas nós temos em Jesus o maior modelo de desenvolvimento moral que já pisou nesse planeta. E cabe a nós, para poder vivermos em paz, fazer o melhor possível para seguir os passos dele. E essa é a orientação dele. Amar os nossos inimigos. Não amar no sentido de convidar para almoçar na minha casa no domingo junto com as pessoas que me são mais caras. Não precisa chegar a esse ponto. Mas de sermos misericordiosos. A gente precisa muito ampliar a nossa compreensão da vida para entender que muitas vezes a ofensa recebida, ela vem, aquela pessoa que está nos ofendendo, muitas vezes ela está sendo um instrumento para alguma coisa também que a gente precisa passar. Então, toda vez que a gente amplia a nossa compreensão, a gente tende, e mesmo que a pessoa não seja instrumento, né, mesmo que a ofensa tenha vindo de graça, ainda assim cabe a nós um exercício maior de autocontrole. E quando a gente fala autocontrole, não é concordar com a atitude dos outros quando essa atitude está errada, mas é no sentido de não querer revidar, de não pagar o mal com o mal. Tarcísio, você passa para mim, por favor. E aí a música continua falando, né, para a gente não ficar só de lado com quem não fica de frente,
e para não deixarmos de ser transparentes pelo simples fato de as outras pessoas não agirem com transparência, né? E diz para a gente não retribuir a indiferença com a mesma moeda. Então, são todas recomendações de um mero cantor, mas que a gente consegue trazer para o nosso comportamento cotidiano e associar com muitas das coisas que Jesus vem explicando para a gente, né? Então, tudo isso pode ser resumido nessa recomendação de não pagar o mal com o mal, né? Porque se a gente faz isso, a gente não está conseguindo melhorar. E nós já estamos num estágio da nossa consciência em que ela cobra muito da gente, né? Se fosse, sei lá, há 2 encarnações atrás, há 1 encarnação atrás, né? Ou se fosse no princípio dessa existência mesmo, mas sem a gente ter aprendido praticamente nada ainda, talvez a consciência não cobraria tanto. Hoje ela cobra. Hoje, o dia que a gente pisa na bola com alguma coisa, não tem essa de conseguir dormir tranquilinho, não. Né? A gente já fica alguma coisa incomodando ali, né? Então, em que a gente vai ser melhor do que aqueles que nos fizeram o mal se a gente retribuir, né, dessa mesma forma? E muitas vezes, quando alguém nos faz um grande mal, o que está ocorrendo é algum tipo de acerto de contas que ficaram sem resolver em existências passadas, né? Que a gente, como espíritas, sabemos muito bem que existem débitos anteriores que muitos de nós não conseguimos saldar na época certa e que eles nos acompanham e a gente acaba tendo que passar por situações que são muito difíceis como uma forma de fazer esse acerto de contas, de extrair mais aprendizado e tudo mais, né? Então, nessa parte inicial da música, a gente pode entender que a recomendação é em relação às nossas ações mais concretas, né? São ações que todo mundo pode ver muito facilmente. É uma proposta, então, para conter a nossa vontade de revidar, né? Então, tipo, não deixar de ser transparente só porque a pessoa não ser malcriado com quem é malcriado, não retribuir mau humor com quem foi mal-humorado com a gente. Então, são atitudes mais concretas. Só que na sequência, e que é a parte até que a gente tem mais substância para poder pensar sobre, na sequência, a música passa a falar de algo que é muito mais sutil, só que é bem poderoso, né? Que é a vigilância daquilo que acontece no nosso interior e que muitas vezes é mais difícil de domar. Porque a nossa atitude externa, se alguém passou na rua e me deu um tapa e me dá aquela vontade de dar um tapa de volta e eu seguro isso e não faço, é uma coisa. Mas o pensar, o que acontece dentro de mim diante de uma situação dessa, é mais difícil da gente domar. Né? E são coisas que muitas vezes não ficam estampadas na nossa cara, porque muitas vezes a gente consegue disfarçar muito bem. Mas não quer dizer que aquele pensamento ruim, que aquela vontade de fazer algo ruim não esteja presente, né? E aí a gente fica em desacordo de tudo aquilo que a gente gostaria de ser, né? Com tudo que a gente queria ser. Porque todo mundo gostaria de ser mais desenvolvido moralmente, mais bonzinho, mais de preferência até com a auréolazinha e asinha, todo mundo queria. Mas, muitas vezes, vem esses pensamentos, essa raiva, né? Se a pessoa fez algo de ruim com a gente, é natural ainda no nosso estágio a gente sentir raiva e a gente ter esse ímpeto todo. Mas, se por um lado a gente consegue domar aquela vontade de revidar fisicamente, outra coisa muito mais profunda e muito mais difícil de domar é justamente esses pensamentos que vêm. Né? E aí, nessa sequência, né, ele vem falando, né? Cuidado, então, para a gente não falar mal de ninguém. O falar ainda é uma atitude concreta, né? Mas daqui para baixo, são só coisas que a gente sente, que não necessariamente as pessoas sabem que a gente está sentindo, né? Então, cuidado para não pensar mal de ninguém,
para não ficar mal com ninguém. Às vezes a gente está mal com a pessoa, ela nem sabe, né? Para não querer mal a ninguém. Muitas vezes a gente está assim, desejando o mal para alguém, porque aquela pessoa já nos feriu de diversas formas e a gente fica torcendo, né? Assim, tipo, ah, não, já perdoei. Mas assim, se acontecer algo com ela, eu vou sorrir de orelha a orelha, né? Então, para a gente não pensar, não ficar mal com ninguém, não querer mal a ninguém, né? Então, é óbvio que o fato da gente não agredir ninguém fisicamente já é um sinal de avanço, né? Assim, tipo, só de não gastar o réu primário, né? Costumo brincar que já é um avanço, beleza. Em outras épocas a gente gastava fácil, mas já estamos num momento em que é pedido um pouquinho mais da gente. A gente já tem condição de oferecer um pouco mais do que isso, né? E aí os espíritos encarnados, em geral, eles não conseguem saber o que a gente está pensando, né? Às vezes eu estou com uma expressão de absoluta serenidade, mas eu estou pensando coisas de muito baixo nível em relação a quem quer que seja, né? E aí, por isso, todos esses alertas, né? Que por mais que eles não venham de uma música do meio espírita, a meu ver, encaixou totalmente num modelo importante aí de conduta para a gente seguir, né? Então, cuidado com esses pensamentos, com esses sentimentos que quase ninguém consegue ver ou que quase ninguém consegue decifrar, né? Até porque toda vez que a gente entra nesse padrão de vibrações, a gente contribui de um jeito muito ruim para o nosso planeta. A gente contribui para piorar a situação do nosso planeta, né? Porque o nosso planeta, se a gente for pensar em faixa vibratória, é a média do que todos nós andamos por aqui pensando, né? Então soma o que tudo de bom e tudo de ruim que todo mundo anda pensando, divide pela quantidade de habitantes do planeta, a gente vai ter a nossa faixa vibratória. Óbvio que eu estou pegando uma licença poética aqui para fazer essa conta, né? Mas é mais ou menos isso, né? Então toda vez que a gente está pensando coisas muito negativas, que a gente baixa muito o nosso padrão vibratório, a gente está deixando de contribuir positivamente com a melhoria do nosso planeta, né? Sem contar que estamos nos adoecendo, estamos trazendo todo o pensamento ruim, ele cobra uma conta nossa também, muitas vezes até fisicamente, né? Do adoecimento do corpo mesmo, quando isso acontece repetidas vezes e a gente não tem controle nenhum sobre essa situação, né? Então, toda vez que a gente sintoniza o pensamento em coisas ruins, a gente está abaixando o nosso padrão vibratório e atrapalhando, pelo menos naquele momento, o desenrolar do nosso planeta, né? E a música, ela ainda continua falando, né, que ao evitar essas coisas, a gente tem maior probabilidade de sermos o amor de alguém e de amar alguém. Eu achei muito interessante isso, né? Porque é na aceitação das qualidades e dos defeitos das pessoas, é na compreensão, é na base da parceria que poderá florescer o amor. Porque se a gente procurar, seja para casar, seja para ser amigo, só pessoas que estão assim num padrão moral elevadíssimo, eu acho que não vai sobrar ninguém, a gente vai ficar sozinho. Né? Então, eu achei muito interessante isso, né? Para ser o amor de alguém, para amar alguém também. Então, é muito nessa questão da gente compreender o processo evolutivo do outro, e não é passar pano para as coisas erradas que a pessoa faz, não é isso, mas é compreender que ainda estamos num estágio em que todos nós erramos, e que se a gente não estiver com essa disposição para aceitar os outros como eles são, e ainda assim querer conviver com essas pessoas, a gente está fadado à solidão, porque não encontraremos neste momento, neste planeta, pessoas que são apenas perfeitas e que não pisam na bola em horário nenhum, em momento algum da vida. Porque se for assim, realmente, a gente não vai
a gente vai elevar tanto a nossa expectativa de conduta das pessoas que realmente a gente não vai conseguir namorar, a gente não vai conseguir casar, não vai conseguir ter amizades. A gente vai ver defeito em todo mundo, porque todo mundo é cheio de defeito mesmo. Né? Então, isso aqui é a gente se colocar disponível para amar, apesar de saber da existência dos defeitos, que é também o que os outros precisam fazer com a gente, porque uma vez que nós não somos os únicos certos, os únicos perfeitos, porque não somos nada disso, porque se as outras pessoas vierem com isso também, nós não estaremos no nível de ninguém também. E aí vai viver todo mundo sozinho. E a gente sabe o que a solidão faz com as pessoas. A solidão, não estou falando da solitude, não. Solitude, a gente ter um momento nosso de silêncio, a gente aprender a apreciar a nossa própria companhia sem necessidade de estar com outras pessoas, isso é importantíssimo e é sensacional. Mas a solidão, você não ter com quem contar em momento algum, você não ter com quem compartilhar uma alegria, e nem com quem compartilhar um momento de dificuldade, a solidão, ela é muito difícil. A solidão, ela é adoecedora. E aí, se a gente joga o sarrafo lá em cima e sai falando mal de todo mundo, apontando defeitos de todo mundo, o que vai sobrar pra gente é a solidão, porque ninguém vai ser digno, entre aspas, né, de fazer parte do nosso círculo social. A gente não vai se relacionar com ninguém. Então, nós não somos perfeitos, né? E não podemos esperar que as outras pessoas sejam, senão realmente não vai ter jeito de amar ninguém. E aí eu deixei em amarelo, se tudo vai e vem, por que será que essa está em destaque? Qual lei que a gente tanto estuda no Espiritismo que pode ser traduzida em se tudo vai e vem? Não ouvi direito. A lei do retorno. Exatamente, né? Então, primeiro, né, com esse comportamento mais compreensivo e mais amoroso, a música dá a entender que vai ficar tudo bem. Né? E quando a gente age dessa forma, a gente vai ficando mais calmo diante das dificuldades da vida, diante das dificuldades com as pessoas que estão perto da gente. E aí eu já faço até uma pergunta: se a gente conseguir ficar calmo, um pouco mais calmo, em um mundo que é tão turbulento, isso já é uma dádiva, não é? Só da gente conseguir ficar calmo já é muito bom. Isso sem contar que toda vez que a gente trabalha essa aceitação, né, a gente está, em alguma medida, fazendo o bem. Né? Toda vez que a gente se esforça para poder entender melhor alguém e aceitar como ela é uma forma de praticar o bem, é uma forma de caridade. E isso nunca fica esquecido. São aqueles pequenos tesouros que nós acumulamos no céu e que Jesus também falou dos tesouros do céu, que são os que não vão ser roubados, não perecem, né? Não estragam. E aí, quando eu falo de aceitação, de novo, não é passar pano, né? Não é concordar com tudo aquilo, com coisas que são erradas. Ao contrário, aquilo que é errado precisa ser combatido, como Jesus fez isso. Ele nunca se omitiu diante de uma postura que fosse errada. Mas até para corrigir, existem jeitos e jeitos, né? Então esse combate tem que ser no estilo da boa luta, sem diminuir ou sem humilhar a pessoa que pratica aquele ato que nós sabemos que é errado. Porque se a gente parte para a humilhação do nosso próximo, qual que é o exemplo que nós estamos deixando? A gente está criando um outro tipo de problema, né? E aí quando o Arnaldo escreve, né, se tudo vai e vem, né, eu não sei o que ele pensou, mas eu sei que eu só consigo pensar na lei de retorno quando eu escuto essa frase, né? Então, e a lei de retorno, ela é muito difícil de resumir. Ao contrário, eu costumo brincar que
Gente, não tem jeito mais fácil de resumir do que falar que a gente colhe exatamente o que plantou. Acho que nessa pequena frase tá assim o resumo máximo aí da lei de retorno, né? Então a gente colhe, se não for nessa existência, na outra, né? Aquilo que não der tempo de resolver nessa, na outra ou em outra, depois da outra, em alguma hora precisa ser resolvido, porque essa contabilidade divina ela é muito precisa. Então, aquilo que é realmente importante não fica para trás, sem que possa ser arrematado, sem que possa ser finalizado adequadamente, né? E aí, ele continua falando, né? Uma grande realização parece necessariamente insuficiente, mas o seu efeito será infinito. Esse é aquele trecho que é mais falado na música, não é exatamente cantado, né? E aí eu fico pensando, né? Superar a nós mesmos, corrigir os nossos defeitos é uma grande realização. Neste planeta, nós somos os nossos maiores amigos e os nossos maiores inimigos. Nós não podemos nem devemos nos comparar com os outros. Não posso querer comparar as minhas realizações com as do Alessandro, com as do Vitor, com as do Tarcísio, com as de ninguém de vocês. Porque isso é pedir para sofrer. E cada um tem um ponto de partida. Então é óbvio que as realizações elas serão diferentes de um para o outro. Cada um tem a sua, não só um ponto de partida diferente, como uma trajetória diferente. E isso tem que ser respeitado. Que tipo de comparação que eu posso estabelecer para ser justa? É a comparação comigo mesma. Hoje eu estou um pouquinho que seja melhor do que ontem, então está valendo. É o único tipo de comparação que vale a pena ser feito, né? Então, quando a gente corrige os nossos defeitos, isso é sim uma grande realização. Por mais que para o mundo possa parecer que é algo muito pequeno, não é, né? Isso é de verdade. Só que às vezes a gente fica tentados a pensar que não adianta muito a gente se melhorar, porque tudo à nossa volta está muito bagunçado, tem muita briga, raiva, egoísmo, tem muita tristeza para todo lado que a gente olha. E aí, às vezes, a gente pode ficar meio desanimado. Ah, será que vai adiantar eu melhorar? Olha o entorno, como é que tá uma loucura. Né? Só que aí a gente tem que lembrar que não é bem assim. A gente precisa ampliar os nossos horizontes e entender que mesmo com as coisas indo mal ao nosso redor, a nossa busca pessoal por purificação, por melhoria, ela precisa acontecer de maneira constante. Porque é só por meio desse processo que a gente vai melhorar as coisas, tanto para a gente quanto para quem está perto da gente. E com todos fazendo isso, aos poucos, né, tudo se transforma também em algo bom. Só que tem que ter paciência, né, porque a gente está num momento com muitas pessoas encarnadas ainda muito comprometidas com o mal. Essa transição do planeta, ela não é um processo fácil, ela é sofrida. Sair de um planeta em que predomina o mal para ir para um em que o bem prospera muito mais do que o mal, é um processo difícil. E a gente está no meio dessa turbulência toda, né? Então, vamos lembrar mais uma vez da letra, né? Uma grande realização parece insuficiente, mas o seu efeito será infinito. Então, uma vez que eu conseguir melhorar um ponto que seja em mim, aquilo é uma aquisição que vai ficar para sempre comigo. Né? E aí eu vou pegando outros aspectos ruins meus e melhorando pouco a pouco. Então, essas realizações, elas podem parecer insuficientes, mas não, elas vão gerar um efeito infinito em mim e aos poucos em quem está perto de mim. Cada pequena conquista nossa, moral, né, vale muito. Né? Tudo que fazemos de bom fica registrado nessa contabilidade divina, né? E aí, o próximo verso fala que uma grande retidão deve parecer tortuosa. Gente, veja que verdadeiro isso. Uma grande retidão deve parecer tortuosa. É muito mais fácil a gente seguir pela porta larga
né? E aí a gente vai cedendo à desonestidade, afinal, tanta gente desonesta por aqui. Parece que é tão mais fácil ser desonesto do que ser honesto. Então você é desonesta também? Não parece mais fácil, mas é a porta larga, né? E aí, muitas vezes, quando a gente tenta, faz o possível para seguir um caminho assim com bastante retidão, às vezes a gente é chamado de bobo, de ingênuo. Porta larga, porta estreita, né? E realmente parece mais fácil seguir esse fluxo assim, de ser desonesto, de ser despreocupado com as coisas espirituais, de querer diversão, a farra, ficar à toa o tempo todo, né? Sem qualquer pensamento aí no futuro, enquanto espíritos que somos. Parece muito mais fácil. E num primeiro momento é mais fácil. Só que não preenche o coração de ninguém. Não aquece o espírito de ninguém. Né? Só parece mais fácil. Aí, porque Jesus explica de maneira muito clara que largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que se acertam com ela. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, uma grande retidão, às vezes, vai fazer com que as pessoas nos chamem de bobos, de ingênuo, vai cobrar mais da gente, vai ser mais difícil do que o agir despreocupado, mas aí a gente tem que lembrar o tempo todo de qual porta nós queremos adentrar. A larga, que é tão mais fácil, ou a estreita, que é bem mais difícil, mas que vai trazer a vida de verdade, né? E aí a gente continua a música, né? Um grande talento deve parecer uma tolice. Mas será que é mesmo uma tolice? Cada um de nós tem alguns talentos, algumas qualidades que podem ser postas a serviço do mundo, né? E aí quando Jesus diz que nós seremos cobrados pelo mal que fizermos e pelo bem que não fizermos, cabe a cada um de nós, né? Pensar mais seriamente em dar o que tivermos de bom para o mundo, né? Por mínimo que seja, alguma coisa nós temos de boa para poder dar. Um abraço, um olhar de compreensão, uma prece, né? Não estou nem falando de dar coisas materiais, que inclusive para quem tem muitos recursos, dar uma coisa material é fácil, né? Mas às vezes um olhar de compreensão, de apoio moral para alguém que está numa situação difícil, já significa muito para ela, né? Já significa que ela não está passando sozinha por aquela dificuldade, né? Então, na sequência, né, a música diz que a grande eloquência parece muda. Eloquente, em geral, é aquela pessoa que se expressa muito bem, que sabe falar muito bem. No entanto, a gente pode pensar que há outras formas de sermos eloquentes, como por meio dos nossos atos, por exemplo. As atitudes, elas também demonstram eloquência. E aí, se, por exemplo, numa situação de briga, de confusão, em que todo mundo está muito tenso, muito nervoso, se a gente conseguir manter a calma e não falar coisas que vão piorar aquela situação, né, se a gente não colocar mais lenha na fogueira, talvez a nossa atitude tenha sido de todas a mais eloquente naquele momento. Né? Muitas vezes sem falar uma palavra, só mantendo a calma, tentando estabilizar aquele ambiente, nós somos os mais eloquentes do que quem estava falando, esperneando, brigando para todo lado. Né? Então, eu lembro muito de uma frase que diz, né, eu não lembro qual o autor, é alguma coisa do meio espírita, se não me engano, mas eu realmente não lembro quem falou, mas que comenta, né, que as palavras só devem ser usadas quando não houver mais espaço para o silêncio. Poderosa essa frase, né? E aí, quando a música diz, né, que o movimento elimina o frio e a quietude supera o calor, eu entendo que nós precisamos de disposição para mudar, para fazer um esforço de adaptação
às condições em que nós estamos vivendo. Mas não somente adaptar de um jeito passivo, né? A gente precisa fazer o que for necessário, o que estiver ao nosso alcance, para melhorar as condições. E isso nos leva ao conceito de resignação, de um jeito proativo. Tem gente que acha que resignação é ficar de bracinho cruzados e sofrer, agradecendo a Deus pelo sofrimento, sem tentar fazer nada para poder melhorar aquelas condições. Isso não é resignação, isso parece um pouquinho mais com preguiça, talvez. Né? Tipo, não tô chamando ninguém de preguiçoso, mas, né? Então, a gente precisa entender, assim, tô numa situação difícil? Tô. Eu vou ficar praguejando, eu vou ficar, que Deus não gosta de mim, que Deus me abandonou. Não, não devo fazer isso. Mas eu tenho que ver que recursos que eu tenho, que recursos que Deus mesmo me deu, para que eu possa buscar sair dessa situação, melhorar o estado em que eu estou vivendo. Isso é a resignação. Resignação anda de mãos dadas com a proatividade para resolver as coisas. Né? Então, a gente precisa assim, fazer um esforço para mudar aquilo que é possível ser mudado. Né? Então, se eu estou sentindo frio e eu saio correndo, uma hora vai passar o frio. Se eu tô com calor e eu estava muito agitada, talvez eu vá precisar fazer diferente, vai precisar aquietar um pouco para sentir menos calor. Né? Então é a questão da mudança. Se eu estou numa situação difícil, eu vou exercer a resignação com a máxima proatividade possível. Então eu interpreto muito por essa linha. Né? E aí ele encerra a música com uma frase maravilhosa. Pureza e quietude são o padrão de medida do mundo. Essa eu quis destacar também, né? Porque a gente tem, assim, não é apenas um, nem dois, mas nós temos, aliás, não apenas um, mas nós temos 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que falam exatamente dessas coisas. Quando a gente vai lá no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração, tá falando de quê? Pureza, né? E bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, tem muito a ver também com pureza e quietude sendo padrão de medida do mundo. E que padrão será que a gente tem tentado trazer nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, principalmente? Será que é de pureza? Será que é de quietude? Será que a gente fica mais tentado a falar bem ou a falar mal das pessoas? Será que com o que a gente pensa e com o que a gente faz, a gente está ficando mais próximo dos seres humanos? Ou será que estamos ficando mais distantes e, com isso, mais sozinhos? São reflexões que eu convido a todos a fazerem para que a gente consiga não falar mal de ninguém, não só porque a gente costurou a boca, mas porque a gente aprendeu a pensar de maneira correta. Não só porque a gente deixa todos os pensamentos, tudo que é ruim, de ruim, fluir de dentro de nós, mas que na hora de falar ou agir, a gente segura e não faz. De novo, segurar e não fazer algo de ruim já é muito importante, né? Mas não é o suficiente para o que precisamos, para que a gente consiga ter paz, para que a gente consiga amar alguém, para que a gente consiga ser de alguém num sentido bom, né? Não de posse. Então, tudo isso é convite sério a uma reflexão mais aprofundada a respeito da forma como nós estamos agindo. Sim? Me lembrou, inclusive, a questão do trânsito. Eu sempre digo que é um dos lugares mais difíceis de ser cristão, porque uma coisa é conseguir não xingar o motorista,
mas conseguir não pensar, não, Deus é uma outra tarefa, um outro. É bem mais complicado. Exatamente. E como anda o coraçãozinho de vocês? Tem pensado muito mal de alguém? Falar, eu sei que vocês não falam. Isso aí não, de jeito nenhum. Mas tem pensado? Exatamente. Exatamente. E aí, com isso, a gente, às vezes, passa dias e mais dias em que a gente está indisposto, a gente não consegue perceber a ajuda que chega para a gente do alto e ela chega a todo momento, mas até para isso a gente precisa estar receptivo. Né? Muitas vezes a gente não consegue se conectar direito com espíritos bons, encarnados e desencarnados, que muitas vezes estão tentando nos ajudar nas nossas questões do dia a dia, mas às vezes a gente está tão envenenado com pensamentos de quem nos chateou, de quem foi mal educado, de quem foi mal-humorado com a gente, que a gente não consegue receber essas influências positivas. Né? A gente não consegue recebê-las e logo não vamos usufruir delas. Exato. Às vezes o pacote está ali na porta de presente, muito bem feita essa comparação, e a gente não abriu a porta para poder pegar o presente, fica difícil, né? Para a gente finalizar, nós vamos escutar mais uma vez a música, agora tendo em mente essas explicações que foram feitas, e aí para cada um poder pensar e ver o que leva para a vida do que foi falado na noite de hoje. E aí eu já agradeço por aqui pela atenção de todos. A gente encerra com a música. Obrigada. A quietude supera o